Vamos falar um pouco hoje sobre a vida monástica. Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, muita curiosidade e informações sobre a Igreja Católica. Se você não é inscrito aqui no canal Rosa Mística Pinhal, se inscreva já e fique por dentro de tudo que ocorre aqui na paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Também temos o nosso WhatsApp, que é o 3651 3046. Também temos a nossa página no Facebook, facebook.com/Rosa Mística Pinhal. Conecte-se conosco, acompanhe tudo que ocorre aqui na paróquia e fique por dentro de todas as novidades, tá joia? Também compartilhe o nosso conteúdo, né? Se você acha que o nosso conteúdo é edificante, é um conteúdo que ajuda ao próximo ou que ajuda alguém que você conheça, você pode compartilhar também os nossos vídeos ou tudo aquilo que você acha que pode ser melhor para a vida do seu próximo, tá joia? Seja um missionário e compartilhe o nosso conteúdo. Dito isso, vamos para o nosso tema de hoje. Vamos falar um pouco hoje sobre a vida monástica, né? Alguém me sugeriu que eu falasse sobre esse tema, não é? Como é que é a vida de um monge, como é que é a vida assim de uma pessoa que entrega a sua vida para Deus. Eu já pensei em ser monge, não é? Eu, quando eu estava no meu discernimento vocacional, quando eu estava ainda no seminário, eu pensei em ser monge. E para quem não sabe, aqui na nossa diocese, na cidade de São José do Rio Pardo, nós temos um mosteiro, né? É um mosteiro que pertence à congregação cisterciense, né? Foi fundado aí por São Bento, mas é da ordem cisterciense, cujo padroeiro é São Bernardo. E o nosso mosteiro aqui de São José se chama Abadia de Nossa Senhora de São Bernardo. Para quem não conhece, é muito interessante conhecer, muito interessante visitar. Não sei se com esses tempos de pandemia, pelo menos agora, eles já estão abertos novamente para visitação ou para que você possa passar um período lá. Mas assim, eles sempre acolhem os peregrinos, acolhem as pessoas que querem passar alguma semana lá, um final de semana, participando das atividades. Eu participei muito já das atividades lá com os monges e posso dizer que é muito gratificante você conhecer a vida de um monge, conhecer como é que é o cotidiano deles, né? Como que eles vivem, como que eles rezam, como que eles trabalham. Não é? E você que escolhe ser um monge, não é? É uma pessoa, aliás, a pessoa que escolhe ser um monge é uma pessoa que sabe que vai estar aí intimamente ligada com Deus praticamente todas as 24 horas do seu dia. Porque um monge é aquele que trabalha, que tem o tempo ao seu favor. Não é? O lema principal de um monge é ora et labora, né? Reza e trabalha. Então, como a gente pode observar muitas vezes o nosso cotidiano, nós temos certas dificuldades de nós nos encontrarmos na oração. Já os monges não, né? Eles fazem do seu trabalho uma oração. E cada qual, né? Cada um dentro do mosteiro tem aí o seu trabalho, tem a sua função. Pelo menos quando eu participava lá do mosteiro, quando eu ia, antes de começar a pandemia, depois eu não acabei não indo mais visitar eles, mas pelo menos o dia do monge começa basicamente umas 15 para as 4 da manhã. É um dia muito cheio, começa logo aí já com oração, com a Santa Missa, depois eles têm o café, depois eles rezam as laudes, né? Para quem não sabe o que são as laudes é uma das orações principais que compõe a liturgia das horas. A liturgia das horas, para quem também não sabe, é um conjunto de 4 livros, né, 4 volumes que compõem aí a liturgia, que é a oração oficial da Igreja. Acho que eu nunca falei nos meus programas aqui sobre a liturgia das horas, né? É interessante eu
pegar para falar um dia, né, para o povo conhecer, saber o que é a liturgia das horas. Pelo menos a palavra breviário, acho que todo mundo já ouviu falar, né? O breviário é um dos livros que compõem a liturgia das horas. Então eles rezam as laudes, depois eles vão para o trabalho, né? Cada um tem a sua função, um é porteiro, o outro talvez pode aí restaurar livros, o outro é bibliotecário, o outro sai para fazer um trabalho de pastoral pela rua, né? Talvez outros vão fazer algum serviço dentro da igreja ou dentro de uma outra instituição religiosa. Enfim, eles saem, né? Um vai para a cozinha, outro vai para o jardim, outro vai para a horta. Eles têm as suas funções dentro do mosteiro, todos eles trabalham. Depois eles se reúnem novamente para rezar a oração do meio-dia, não é? Depois eles almoçam. E é interessante a gente observar que o almoço de um monge é um almoço assim bem interessante, porque eles não conversam entre si. Enquanto você almoça dentro do mosteiro, você está ali, tem um irmão que está exclusivamente ali para fazer uma leitura espiritual. Então, enquanto o irmão lê algum livro espiritual, qualquer livro que seja, os outros irmãos estão almoçando. Então, você está almoçando, escutando ali a leitura de um livro espiritual. Não é a Bíblia, mas é algum outro livro que fala sobre doutrina católica ou que fala sobre algum outro estudo dentro da nossa religião. Depois do almoço, eles têm um pequeno recreio, né, onde eles descansam, eles podem ali entreter-se entre si. Depois eles têm a oração das 3 horas, depois eles têm a Lexio Divina, né? Lexio Divina é o que eu vou falar no próximo programa, tá? Explicar um pouco sobre a Lexio Divina e como que essa oração dentro da igreja, não só para os monges, mas para cada um de nós, consegue elevar a nossa oração mais a Deus. Depois, se eles não têm a Santa Missa de manhã, eles têm a missa à tarde, né? E depois eles rezam as completas por volta das 7 horas da noite, depois eles vão para a cama, né? Vão dormir com as galinhas, né? Como a gente costuma falar. Porque se um monge acorda aí às 4 horas da manhã, não é? Começa o dia às 4 da manhã, a pessoa tem que dormir bem cedo, né? Para poder aí acordar bem disposto a começar o dia. É uma vida muito interessante, não é? Se você tiver a oportunidade de um dia conhecer o mosteiro aqui em São José do Rio Pardo, ou passar algum final de semana lá, ou mesmo uma temporada, né? Não sei se eles estão acolhendo os peregrinos ainda, mas é muito interessante e é muito edificante, né? Ver como eles rezam, acompanhar as orações assim com o canto gregoriano, que é por excelência também o canto da Igreja Católica, e fazer da nossa vida essa constante oração. Quantas e quantas vezes nós, às vezes, deixamos de fazer alguma coisa porque nós estamos preocupados com outra, sendo que a nossa vida deveria assemelhar-se à vida de um monge, né? Enquanto nós trabalhamos, enquanto nós estamos ali ocupados com a nossa vida, nosso ganha-pão, nós também estarmos preocupados com a nossa vida em Deus. Quantas e quantas vezes nós poderíamos parar um pouco do nosso dia, rezar para Deus, nem que seja uma Ave Maria, ou um Pai Nosso, ou talvez até uma jaculatória um pouco mais simples, né? Uma coisa que a gente possa voltar a nossa mentalidade para Deus. É não nos preocuparmos tanto com aquilo que é material, mas preocuparmos também com aquilo que é espiritual. Ah, mas eu vou na missa todo domingo, né? Eu vou na missa, participo, é interessante para mim, eu cumpro meu preceito como católico. Nós cumprimos nossos preceitos como católicos, né? Quando nós vamos à missa todo domingo. E não é isso que eu estou dizendo, a gente tem que colocar em prática a nossa fé diariamente, né? Seja com pequenas jaculatórias, seja com o Santo Terço, seja com a oração mariana, né? Seja como quando a gente vai até a igreja e visita o sacrário, né? Faz ali o nosso momento de adoração para com Deus eucarístico, nós estamos colocando a nossa vida, a nossa fé em prática, né? Então, quando a gente observa essa vida monástica, a gente coloca também a nossa visão
mas para Deus, né? Nós enxergamos como nós precisamos enxergar a Deus. Então, com esse tema de hoje, falando um pouco sobre a vida monástica, né? Eu agradeço demais a você que esteve conosco, participando do programa aqui hoje. Continue enviando sua sugestão, né? Continue enviando seus temas para o nosso WhatsApp aqui da Paróquia 3651 3046. Sua dúvida, sugestão, o seu tema, sua crítica, né? Aquilo que você gostaria que fosse falado aqui no programa, ou talvez refletido um pouco melhor. Tá joia? Então, a você que esteve conosco nesse dia de hoje, nessa terça-feira, muito obrigado. Fique todos com Deus e até o próximo Nossa Igreja Católica. Até lá!